sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais um episódio do nosso Pebas Podcast. Eu sou o Nilton e aqui o meu amigo Dedé. Aqui é o mesmo, né? Já apresentou antes, né, o Dedé aqui. E é um prazer imenso estar com vocês aqui com mais uma edição do nosso Pebas Podcast. E dá um recadinho pro pessoal, né? Se você tá a fim de apoiar a nossa ideia, é bem fácil, tá certo? Basta você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar nas suas redes sociais e também compartilhar nos grupos de amigos, família, enfim, né? Fazer o compartilhamento com todo mundo aí, que com certeza vai ser uma ajuda bem grande pra gente. Isso aí, só lembrando, eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas aí que já estão inscritas no nosso canal. As da última transmissão, que a gente bateu mais de 400 pessoas ao vivo aí, simultaneamente aí, eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco aí. E é isso aí, hoje a gente vai bater um papo mais que especial, mais uma vez aqui, com Alan Miranda, o psicólogo. Isso, opa! Prazer em estar aqui, né? Vai ser um papo agradável, espero que a gente possa curtir, entender esses papos psicológicos que se misturam entre chopes, motos, andarilhos, passagens e por aí vai. Isso aí é um estudo de nós, seres humanos, né? Ixi, eu gosto sempre de dizer que nós, enquanto humanos, é melhor a gente cuidar dos animais. Eu agora, lá em casa, eu relutei, não minto. Relutei porque lá em casa era um lote, né? Aí foi dividido, metade mora eu, metade mora minha irmã, né? Aí o espaço é muito curto e é só cimento, né? Meus filhos, não, pai, pega um gatinho, pega um cachorro. Era mais cachorro antes, né? Porque gato eu tenho uma alergia. Aí pega um cachorro, eu falei, rapaz, pra pegar um cachorro, pra jogar nesse chão de cimento aqui, pro bicho ficar nesse espaço aqui, brincando, é pior. Eu vou estar só maltratando o animal, só dando comida pro bicho, né? Aí não, mas aí da última vez que a gente foi lá pra roça da minha cunhada lá, apareceu lá um gatinho, aí pronto, o menino já pega esse gatinho, meu Deus do céu, aí não teve jeito. Trouxemos o gatinho, agora o gatinho tá lá, é o xodó, né? Gatinho, eita, meu Deus do céu, então é bom mesmo a gente ter um animal. É bom demais ter um animal em casa. E essa minha história com o animal já é bem antiga, né? Até quando eu residia com a minha mãe, eu tinha 1, 2, 3 anos em casa, hoje tem 7. A gente vê um animal de rua, né, em abandono, a gente pega, leva pra lá, cuida e fica por lá mesmo. Porque às vezes quando a gente consegue doar é bom, né? Mas quando a gente não consegue, a gente fica com ele mesmo lá. Eu vou aproveitar, posso? Então, aproveitar para comentar que eu estava assistindo a televisão recentemente e alguém estava apresentando a bototerapia, né? Que é o tratamento de pessoas com boto, né? E aí eu estava lembrando da minha época de faculdade, que esse ano faz 30 anos que a minha turma se formou, e a gente estava comentando que os animais, historicamente, há décadas, séculos, milênios, são as companhias do homem, né? Então, eles sempre tiveram um papel terapêutico. Sempre tiveram. É o melhor amigo, né? O melhor amigo, é o companheiro, é o que não me larga, né? Nos sertanejos, nas músicas, você vai embora, leva o violão, né? Deixa o cachorro, né? Não tem? Então, eu estava dizendo assim, poxa, gente, é legal que estão descobrindo a equinoterapia, que é com cavalo, né? Ou com os cães, que eu esqueci o nome agora, que é um nome diferente, com gato e por aí vai. Mas, para mim, eu acho assim, só está se descobrindo um mecanismo científico, mas do ponto de vista acadêmico, de estudo, o animal sempre foi a compensação afetiva, né, e de saúde, vamos dizer, espiritual do ser humano. Quem nunca conversou com seu gato, com seu cão, né? Até na raiva. Você pega os animais assim, bom, quem foi que quebrou isso aqui? Fica olhando para o cachorro e perguntando, né? Quem foi que quebrou? Eu quero saber quem foi. Aí é uma relação maravilhosa, né? Quando você fala isso com gato, com cachorro, ele fica todo desconfiado, né? Tipo, ele já sabe, é com ele já. Cachorro, de gato eu acompanho muito, assim, mais de internet, tem uma página no Twitter que é o que os gatos andam fazendo. Você só gato malandro. Sim. Só gato fazendo travessura, né? É. O gato ele não dá muito moral pra gente não. Tu briga com ele faz de conta que tu não é ninguém mesmo. Tu tá só falando ali, ele olha aqui, depois vira e vai embora. Ele não vai nem. O cachorro ele tem mais sentimentos, digamos assim, nessa questão quando tu briga com ele, quando tu fala sério. E a mesma coisa é quando tu faz carinho, né? Tu chama pra fazer carinho no cachorro, ele também
te morde lá, te lambe, te pula, te derruba. Mas, Alan, voltando aqui pro início do início, como é que foi essa vinda pra cá, pra Parauapebas? Tu era de onde? Cara, vim para o Pará foi uma decisão muito mais econômica, né, do que afetiva. Eu tinha acabado de me formar em São Luís, né, e tinha passado num concurso público para professor universitário, né. Eu passei, fui fazer a prova, né, admissão. Uma semana admitido, eu tinha vindo fazer um concurso em Marabá, para psicólogo. Porque em Marabá, o meu cunhado, o irmão da minha esposa, Ronaldo Juste, é um advogado muito conhecido lá na cidade. E ele, olha, se formou, o mercado para vocês é mais difícil, é bom fazer um concurso e tal. E eu tenho uma história de trabalho em iniciativa privada. Eu trabalhei durante muitos anos na Alcoa, na Billiton, na Shell, na Alumar, né, em várias empresas multinacionais. Mais de 16 anos trabalhando nesse ramo, como supervisor de treinamento. E aí eu disse assim, por que não? Né? Como professor eu ia ganhar, na época, 600 cruzeiros, 600 reais, vamos estabelecer que seja um valor de hoje, 600 reais. E o concurso de Marabá me daria 1.200 reais. O dobro. O dobro. Eu peguei o trem, vim, fiz o concurso, voltei. Fiz o concurso, no outro dia eu voltei. Assumi a minha cadeira na universidade como professor. Eu trabalhava na FEBEM, era psicólogo de menores infratores. Né, a juíza tinha feito estágio lá, ela gostou do meu trabalho e me contratou. Meu serviço lá, dá 2 meses, saiu o resultado do concurso. Passou em primeiro lugar em Marabá. Aí meu cunhado, tem que vir, passou. Aí eu não tive outra opção. Financeiramente, né? Início de carreira, eu estava desempregado, né? Em tese eu estava desempregado porque eu estava nesse emprego, mas era uma coisa inicial. Não tinha... era contratado, né? Qualquer hora podia... Só de professor que era efetivo, né? Porque era concurso, né, federal. Mas o salário era muito baixo, né? Não compensava. Bom, aí eu disse, não, eu vou para o Pará. Aí eu, na FEBEM, para mim sair, foi uma novela, porque a juíza me chamou no gabinete dela e não queria que eu saísse. Eu tive que fazer uma carta de próprio punho, dizendo que estava abrindo mão. Ela queria justificar para a Secretaria de Segurança Pública que não era nada, não era ameaça de morte, não tinha nada a ver. Tem tudo isso. Que eu trabalhava com menor infrator, né, com os menores. Antigamente era FEBEM, né, era presídio, eles tinham uma penitenciária, que antigamente era assim. Antigamente era bem famosa essa FEBEM, tinha muita coisa. Muito. Era só contravenção, não era quem batia, não era quem roubava a bicicleta, era quem matava, quem fazia crimes, vamos dizer assim, hediondos. E na universidade eu também tive que fazer uma carta declarando porque o Serviço Público Federal, quando você abre mão do concurso, por esse documento eles podem substituir, chamar o suplente e assumir. Se eu não fizer esse documento, eles ficam sem a vaga, eles vão contratar um substituto e perde a vaga. Então eu tive que fazer 2 cartas para sair e para vir para cá. E aí eu vim para Marabá. Marabá trabalhei, logo de chegada a prefeitura me colocou no IPAZEMAR, que era o Instituto de Previdência. Trabalhei com Scherer, ainda hoje está lá, uma pessoa muito conhecida da cidade, que me acolheu. E foi quando eu fiz meu trabalho. E lá trabalhando lá com o IPAZEMAR, secretária de saúde, eu quero abrir a política de AIDS aqui na região norte. E não tem ninguém que conheça isso. Tem uma pessoa, é o Dr. Fernando Monteiro, que hoje é diretor da Hemopa, também muito conhecido na cidade, um grande amigo. Mas o Dr. Monteiro, ele é médico, ele cuida de muitos hospitais, ele, né, Climec, tinha vários hospitais naquela época, Santa Terezinha, né, exatamente. E aí eu disse, olha, eu
nunca mexi com AIDS, eu sempre mexi com outras políticas, né? Menor infrator, doença terminal, trabalhei com câncer, alguma coisa assim. Ela disse, olha, eu quero te preparar. Eu disse, não, meu nome é pronto. Aí me mandou para Belém, eu conheci em Belém a Rosiana Nobre, que era a coordenadora do programa. E aí eu me encontrei com o programa, fui me qualificando, e aí foi o primeiro município do interior do Pará a estruturar um serviço de tratamento para AIDS, foi em Marabá. E fui eu que implantei o sistema. Né? Cheguei em Marabá em 96. E aí em Marabá, estava lá efetivo, concursado, e aí eu conheci o doutor João Batista, finado João Batista, que era daqui de Paraupebas. E o doutor João Batista lá, quero te levar para Paraupebas e tal, e eu muito preconceituoso, né? Paraupebas, eu estou no interior, eu vou para mais dentro do interior, né? Até para quem não conhece, nessa época era uma fazenda, né? Era uma entrada, a gente entrava pela fazenda aqui, né? Então eu vinha aplicar teste psicológico na Vale. A Vale me contratava para aplicar teste, porque era uma outra área que eu tinha muito conhecimento. Então a gente vinha aplicar teste e voltava. Eu saía de Marabá 4, 5 horas da manhã, aplicava teste e voltava de tardezinha. E aí ele disse, a gente quer implantar a política de AIDS lá. Eu disse, não, mas eu sou efetivo aqui e tal, isso vai ter o concurso. Era 2002. Vai ter o concurso e aí você faz o concurso. Aí na época eu conheci a Bel. 2002 aqui já não era mais. 2002 já estava. Já não era mais uma tribo aqui. Já estava no governo da Bel, estava no meio do governo da Bel, eu acho. Não me lembro assim, estatisticamente. E aí eu conheci a Bel, e aí a Bel, eu sou psicóloga, eu digo, legal, eu também sou psicólogo, né? Eu soube do seu trabalho aqui em Marabá, eu queria que você implantasse a política de AIDS aqui em Paraupeba, a gente precisa. Tinha toda uma lenda, né, de que Paraupeba se contaminava o Pará inteiro. Igual se tem da Serra Pelada, né? Isso, já a gente chega lá. Isso é história. Aí ela disse, olha, eu disse, doutora, eu posso pedir uma licença de Marabá e implantar o serviço aqui. Mas Marabá não queria que eu saísse de lá, óbvio. Né? Mas aí eu peguei e fiz o concurso. O que aconteceu? Passei no concurso, em primeiro lugar também. Né? E aí eu fui chamado. Quando eu cheguei, disse assim, cara, eu te liguei para o João Batista, passei. Agora, aí para a saúde, né? Porque eram só 5 psicólogos. Não, a prefeita vai te botar lá, não te preocupa não. E aí me jogou no hospital, não existia CTA. CTA foi implantado em 2004. Me botou no hospital, eu atendia, fui para atender clínica, né? Fui para o hospital, antigo CESP, né? Que a gente chama, que hoje é o pronto-socorro. E daí, até chegar no CTA, mas aí são uma história mais longa, né? Mas o CTA já é a implantação do programa de AIDS aqui no município, né? Que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Foi inaugurado em outubro de 2004. Da tua chegada, ele demorou quanto tempo para... Quase um ano, porque eu tive que ir a Brasília, fazer contato, Belém, para conseguir verba, para conseguir autorização. A política de AIDS, ela não é assim, eu quero implantar. Você tem que ter dados epidemiológicos, número de pacientes, que justifique a implantação. Hoje não é assim, né? Estou falando daquela época, tinha os mecanismos, porque o Ministério da Saúde financiava. Ele dava uma... Não precisava o município arcar com tudo. O município sempre bancou, qualquer política pública, o município sempre banca com a mão de obra. O governo nunca paga a mão de obra. Ele dá equipamentos, que a gente chama oh meu Deus, tem um nome que eles falam, que são os benefícios da política. Ele sempre com o enxoval, a palavra é essa, o enxoval para o programa, que são as coisas que precisa para o programa rodar. Então, camisinha, seringa, remédio, insumos, né? Os insumos. A maior parte dos insumos. É importante a gente ressaltar, eu em 2011 trabalhei na Serra Leste, né? Também sempre trabalhei na iniciativa privada, só que na área de operação, né? Aí quando eu fui chamado
pelo meu encarregado, trabalhava aqui em Carajás. Aí ele foi lá para Serra Leste, implantação da Serra Leste, né? Aí ele me chamou, e isso eu estava com 40 dias que tinha entrado pela segunda vez na mesma empresa, né? Tinha trabalhado a primeira vez nela 2 anos e 3 meses. Aí ela saiu daí do contrato. Aí depois de um tempo trabalhei em outras empresas, ela voltou, né? Aí fui chamado, né? Eu estava lá no corpo dela. Aí quando ela chegou aqui de volta, já me chamou, eu fui, fiz a entrevista e pronto, tava com 30 a 40 dias trabalhando lá em cima de novo lá, e esse encarregado eu tinha trabalhado com ele na Odebrecht, lá no Salobo. Cara muito dinâmico, assim, me dava assim, autonomia para me fazer meu serviço, né? O que é muito bom na área que eu trabalhava, né? Aí beleza, tô lá com 30 e poucos dias trabalhando, ele tá lá na Serra Leste lá. Aí falou, não, preciso de ti, tô montando aqui minha equipe aqui, sabe como é que é, a gente tem que entrar aqui para fazer a diferença aqui, vamos tocar essa obra aqui. Aí eu fui e falei, cara, eu tô com 30 dias aqui, os caras não vão me mandar embora não. Eu conheço o chefe lá do RH, conheço o chefe do RH, eu vou conversar com ele, né, para ver se ele me manda embora. Isso, aí nisso foi passando mais um dia, ele falou, não, e dando pressão pra mim. Aí, não, aqui nós vamos botar, quase que dobrar o teu salário. Eu falei, opa, né? Infelizmente quem trabalha na área privada tem que prezar pelo valor do salário. A gente sabe que o emprego ali, e nesse contrato, era um contrato de 120 dias, era 4 meses a obra que a gente ia fazer lá. Poderia prorrogar, né, porque normalmente prorroga, porque era um trampo assim, bem longo, eles colocaram 4 meses, mas ali dava pra saber que não era 4 meses. Aí acabou que eu fui lá conversar com o cara do RH lá, o cara, bicho, tu tá com 50 dias trabalhando, tu é doido, né? Como é que eu vou te mandar embora? Tem como não, se tu tivesse já com 90 dias, aí de boa, te mandava embora certinho. Eu falei, não moço, mas aí eu vou perder, não sei o que, e o outro lá me dando pressão, bora, beleza. Acabou que eu fui, ele, não. Mas se eu pedir conta? Ele falou, infelizmente se tu pedir conta não tem como eu te segurar. Né? Mas de outra forma tu vai ter que aguentar aí até os 90 dias. Eu falei, vai ter jeito não, eu estava dando pressão, né? Eu sabia que lá o trabalho seria melhor. Sim. Apesar de eu ganhar mais, eu também teria mais autonomia para trabalhar e era do jeito que eu gostava. Não que aqui fosse seguro o serviço, não era isso. Mas lá eu já tinha mais uma atrativa com o cara, né? Aí peguei, fomos pra lá. Aí na hora que chegou lá, fazer a entrevista lá, e durante a introdutória, o pessoal com aquele negócio de dar joga lá, vocês não podem assim, ter muito contato com o pessoal daqui, porque tem um surto aí. Eu já li alguns livros, né? Eu já gostava de ler livros, eu falei, cara, olha o terror que esse pessoal tá colocando aqui, o pessoal que tá chegando de fora, né? E eu nem sou de fora, porque veio a obra, ela era grande, veio muita gente de fora, né? Eu nem sou de fora, eu sou daqui de Paraguapebas, eu tô passando por aqui toda hora, o pessoal, tipo assim, botando medo pra tu não interagir com as pessoas, não ter contato, sei lá, não ter nenhum tipo de relacionamento. Pior ainda, isso lá no 30, lá em Curionópolis, lá no Eldorado, lá na Serra Pelada, lá que o negócio era feio mesmo. Sim. Lá foi impregnado na mente das pessoas, assim, que vieram de fora, que era a chefia da empresa, né? E o pessoal lá tudo tinha AIDS, tudo era contaminado, que tinha que tomar cuidado. Até o pessoal que contrataram de lá, o pessoal, assim, por também não conhecer, eu não sei o que se falaram lá nos bastidores lá, todo mundo tinha medo do pessoal de lá por causa dessa questão da AIDS, né? Uma lenda mesmo. Pois é, e aí, como é que fica essa questão lá? Tu passou por lá? Vou contextualizar para ti a época que eu trabalhei com a Serra Pelada, né? Porque eu fui convidado para fazer um trabalho lá de orientação e tal. Então, assim, lenda é lenda. Então, para mim é uma lenda urbana, né? A gente fez uma testagem lá e, se eu não me engano, na época, a gente teve um número muito alto de teste positivo, né? Mas não foi um número que dissesse assim, dá para contaminar a população toda, né? Agora, o que é que permeia a lenda em cima disso? É porque é uma cidade que o atrativo cultural da cidade é beber e fazer sexo, né? Então, em Serra Pelada... A exploração de ouro tem lá, já, a pessoa que ficou lá já vieram disso. Então, o garimpeiro, qual é a grande lenda do garimpeiro? Que ele torra dinheiro com puta, né? Ele pega o dinheiro, compra um avião, bota um bando de mulher dentro, fecha um cabaré. Os filmes estão aí para provar isso.
Então, em função disso, o uso do preservativo, primeiro que ele não tem culturalmente uma aceitabilidade na nossa região. Norte e Nordeste é uma região machista, do ponto de vista sexual, é a que menos consome preservativo. Né? Será que é porque tem essa nossa cultura indígena? Tem uma cultura machista mesmo, patriarcado, né? Tem que Gente, fazer filho, tem que ser. Né? Tu chegar no Nordeste, Nilton chega no Nordeste, assim, quantos filhos tu tem? 3. Tem um menino na gala seca, não tem nada. Tem que ter quanto? 10, 12, né? Isso aí você pode, qualquer um que é do Nordeste. minha mãe teve Então, 7. isso vamos dizer assim, uma dádiva de Deus. Ter filhos é uma benção, né? Chegar no interior, tu diz assim, fulano tá grávida, graças a Deus quis, né? Não é essa a lenda? Sim, sim. Então, para a nossa região, usar preservativo é um negócio, é uma barreira, né? Primeiro porque é uma barreira de negociação, né? A relação sexual nossa, na região norte, é o ato. Ninguém vai parar assim. Alguém para, um nortista, qualquer um de nós, vocês, qualquer um que nos assiste, que nos ouve, para perguntar se tem alguma doença, se topa usar camisinha ou não camisinha. Você está entre beijos e abraços, entre carinho, não, peraí, deixa eu pegar a camisinha. Não é da nossa cultura, isso é broxante, né? Do ponto de vista prático, a pessoa não é preparada para esse momento. Se tu tiver uma relação com uma mulher, a mulher chegar assim, eu só vou continuar se botar a camisinha, o cara brocha. Porque não tem nenhum estímulo para isso. Né? Então, não temos. Então, na nossa região, isso foi um dos agravantes, porque você vai para uma região de Serra Pelada, que tem uma cultura, né? Onde o sexo é um elemento de composição da vida do garimpeiro. Pode ver qualquer filme que compõe a vida do garimpeiro. Ele beber e fazer sexo. É isso. Não adianta. De dia, cabaré de noite. Exatamente, não tem outra opção. Então, essa lenda urbana, ela durou muito tempo, a gente fez um trabalho lá, fez uma campanha, orientou, fizemos teste em toda a população de Serra Pelada, né? Mas teve outras pessoas que não acreditaram, que disseram que o teste não valia, que era falso, né? E os testes de AIDS do Ministério da Saúde, eles são contra a prova. Então, se você fizer um exame particular de AIDS e der negativo ou positivo, quem faz a contraprova são os exames do Ministério da Saúde. Só para você ter uma ideia da qualidade do exame, né? Se você pegar a história de exame dado errado de AIDS na justiça, deu positivo e era negativo, estragou a vida da pessoa, você vai ver que 90% era da iniciativa privada. E da iniciativa pública é o garantido. Tanto é que é uma referência. Nem entra em estatística. É uma referência mundial o trabalho da AIDS no país. Né? Então, E como foi como é o que teve lá no CTA lá? Como era a abordagem desse pessoal que chegava? Eles chegavam assim, tipo, eu sou um jovem. É muito jovem ou qual é assim, a faixa etária das pessoas que iam mais lá na época? olha, a primeira barreira que a gente quebrou, que era da própria política de AIDS, era que a gente chamava, eu chamo e o Ministério chama de barreira. O que é a barreira? É o acesso à política de AIDS. Então, quando alguém vai fazer um teste, aí você tem que trazer a tua identidade. Não, tem que vir 8 horas. Não, são barreiras que o serviço público coloca. A primeira coisa que a gente fez foi tirar essa barreira. Então, lá, qualquer pessoa que chegasse a qualquer momento poderia fazer o teste. No decorrer da abordagem é que a gente conquistava os elementos necessários para a testagem. Então, documento com foto, endereço, né? Para poder a pessoa, para poder dar um teste e ter a garantia de tratamento. Porque quando alguém diz, por que vocês exigem documento? Por que tem essa burocracia? Primeiro porque o ser humano ele é ímpar. Eu já peguei gente que pegou um teste negativo de uma pessoa e apresentou como laudo para a empresa. Como é que funciona? Nilton precisa trabalhar, mas ele tem AIDS. Aí o que ele faz? Ele pega o documento dele, vai
no CTA, com outra pessoa vai o nome dele, faz o teste, a pessoa não tem, vai dar negativo, é impresso o resultado. Não vai ter foto, é só o nome. É só o nome e passa. Então, em função disso, o Ministério exigiu algumas documentações por conta dessa política. Então, o nosso CTA aqui em Paraupebas, a gente quebrou essas barreiras e a gente deu acesso para todo mundo. A única restrição que a gente fazia era o menor de 18 anos, ele só recebia o resultado acompanhado de um adulto. Não era de um responsável, era de um adulto. Então, ele tem 16 anos. Foi para o cabaré, ficou com medo de pegar a doença e quer fazer o exame. A gente vai lá e faz. Aí ele tem que levar um adulto. Aí esse adulto assina na ficha dele como responsável pelas orientações e o resultado que ele deu. A gente bota o nome da pessoa, senhor fulano de tal, acompanhou o menor tal, e o resultado deu isso. Aí a gente fala para ele o resultado que deu, as consequências e o que ele deve fazer. Negativo ou positivo, a gente faz isso. A população nossa que mais testou no CTA, no período que eu trabalhei lá, ela compreendia entre 16 e 23, 24 anos. Era o nosso maior grupo de testagem. E 70% mulher. Era quem mais testava. A coisa mais difícil era a gente puxar homem dentro da testagem. Mais uma vez aí, esse machismo, talvez não seria bem machismo, mas uma outra palavra que levaria a isso. No caso aí, a gente crê que a mulher cuida mais da saúde, é mais preocupada com a saúde do que o próprio homem. Na política. É ruim de ir no hospital, né? E até na política de saúde, o acesso mais difícil é o homem. Campanha de próstata, campanha de qualquer exame com homem dá trabalho. Sífilis dá trabalho, tudo dá trabalho. O homem é mais. Porque o homem é assim, ele só está doente se adoecer. Ele não existe doença sem ele ficar doente. Tanto é que um homem gripado é quase morto, né? É verdade, ó. Então, né, a gente sabe disso. Mulher gripada, ela lava a casa, ela cuida dos meninos, ela faz tudo. Mas o homem gripado, ela deita na cama, mulher, faz um caldo. De cama, é porque ele incorpora a doença como um abate, né? Então, ele dizer que ele tem uma suspeita, que ele tem necessidade de... Eu não sei também dizer qual seria a palavra culturalmente para isso. Machismo não é, mas... Não é. Mas o homem é escroto nessa parte aí de querer se tratar, de ir atrás, de ver uma doença, como é que está o corpo dele, é complicado. A mulher ela já é mais flexível, é mais fácil ela ir no médico. O que é surpreendente dessa política, uma das coisas que me surpreendeu muito, é que a contaminação ela era maior, hoje eu não sei porque eu estou longe da política, mas ela sempre foi maior nas mulheres, né? E aí eu procurei estudar, né? E aí, matematicamente explicando, a mulher ela é receptora da relação sexual. E o homem, ele é projetor da relação. Então, ele lança o esperma. Então, ele lança o esperma em mais parceiros. E a mulher é mais receptiva. Ela só recebe. Tem menos parceiros. Tem menos parceiros. E como ela é receptiva, ela recebe a quantidade maior de possibilidade de contaminação. Só para te ter uma ideia, a vagina ela tem quase que 90% de poder de absorção de uma infecção, de uma contaminação. O pênis já cai para 50%. Né? Então, se um homem não tem AIDS, e ele vai transar com uma mulher que tem AIDS, ele tem 50% de contaminar. Meio. Agora, se o homem tem AIDS e a mulher não tem AIDS, ela já tem 90% de contaminação com um ato. Praticamente certo. Aí tem uma pergunta aqui agora. Então, por isso que contamina mais a Que já mulher. se fez, tem alguma diferença entre o HIV, se o HIV ele é aquela que fica incubado, embutido na pessoa, em relação à AIDS? Sim. A nomenclatura, né, médica denomina as duas doenças com códigos diferentes, né? O Z21 é HIV, que é o vírus da AIDS, e o B24 é o código para quem tem AIDS.
que acontece nessa diferença? O vírus, o HIV, ele pode entrar no seu organismo, te contaminar, e ele não virar AIDS, ele não desenvolver. Isso está atrelado a inúmeros fatores biológicos, né? E até genéticos, né? Então, um bom sistema imunológico, uma alta resistência, uma série de fatores. Boa alimentação, né? Tudo. Parece que essa premissa não corta, não perco o raciocínio, mas parece que essa é uma premissa de DSTs, né? Sim. Tem muitas DSTs que estão no teu organismo e não se manifestam. Uma que eu vi, uma matéria, é que o HPV, se eu não me engano, 92% da população população geral tem o HPV. A população tem uma vida comentativa, né? HPV é o tipo de herpes. A herpes ela é assim. Ela pode ser assintomática e sintomática, né? Só que ela não é maligna, né? Então, se você tem uma herpes e ela aparenta, como é que você quebra a cadeia de transmissão? Você não faz nada com ninguém. Não tem relações. Aí você se preserva, ela tem um tempo imunológico para o corpo absorver e combater, ou com medicação também, e ela regride. No caso ela é autoimune, né? E ela regride. E ela só aparece quando você está estressado, deprimido, zangado. É mais da parte psicológica da pessoa, né? É do nosso sistema imunológico que produz isso. Então o HIV, o Z21, ele está no organismo. Agora, a diferença dele para os outros vírus é que ele incubado, ele tem um poder de proliferação, ou seja, ele vai se multiplicando, mesmo que lentamente, ele vai se multiplicando. Então, em tese, vai virar AIDS, ou seja, vai virar um B24. Ele vai evoluir, porque é como se dissesse assim, metaforicamente falando, o vírus HIV é como se fosse uma formiga comendo uma pizza. Né? Ela vai destruir aquela pizza no final. A diferença é que... Vai demorar. A diferença é que, a determinado momento, ela vai parir outra formiga. Aí são duas comendo. Aí vai parir outra formiga, 3 comendo. E assim, uma hora, vai ficar mais formiga do que pizza. Né? Então, é isso que funciona. E a medicação, ela entra aí nesse espaço para quê? Porque o organismo, com as outros vírus, o nosso organismo combate, vai lá e metralha, mata, descobre, né, porque o nosso organismo tem uma capacidade de descobrir o que é vírus, descobre. O vírus HIV, o Z21, ele tem a mesma fantasia do nosso defensor. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que chegasse alguém aqui na sala, um outro ser humano, e entrasse, rapaz, que coisa boa, tu tá aqui. Aí, mas só que se ele tirasse a capa e fosse um zumbi ou fosse um animal, aí estaria com medo. Então o Z21 é assim, ele tem a mesma configuração do nosso sistema imunológico. Ele se fantasia com a mesma roupa. Então quando ele entra no organismo, aí ele chega do lado do nosso defensor, e aí, cara, algum problema? Não, tá tudo tranquilo. Aí ele vai e mata o PC aqui. Tchá! Aí alguém... Entendeu? Ele vai matando nossos anticorpos, nosso sistema de defesa, ao mesmo tempo que vai construindo outros. Então é complicado para a gente... Mas a cura está chegando, tem vacina em evolução, até porque a ciência sempre evoluiu, né? Para quem conhece a história da saúde, nós já tivemos uma época que a gente isolava literalmente as pessoas com leishmaniose, né? Com hanseníase, os leprosos. Era uma doença de contágio, dita como de contágio, né? A gente não podia viver com eles. E hoje em dia a gente sabe que não tem mais isso. Graças a Deus tem medicação, tratamento, cura, né? Mas ainda tem a doença. Mudando rapidinho desse caso da hanseníase, eu lembrei que eu tinha 12 anos. Meu padrasto foi fazer um serviço na casa do pessoal, né? Eu fui com ele para ajudar ele. Ele veio e falou, chegar lá, não é para tu beber água, não é para tu fazer isso, não é para tu fazer aquilo. Ou seja, não era para mim fazer nada e não tocar em nada deles. Nenhum objeto que fosse deles. Porque a senhora de lá tinha hanseníase, né? Isso há 12 anos,
Eu tô com 16, seria 4 anos atrás. É, 4 anos. Mas vamos jogar um pouco mais para trás, né? O pessoal não tinha tanto Por enquanto a gente está conhecimento. falando de tempo de peba, né? Também É. tá certo. Da hanseníase ainda era tipo como se fosse uma CISA, aquela coisa do Instituto Triscoto. Sim. E, entendeu? O pessoal de lá. Rapaz, e o pior é que deu sede, né? Mas eu me contive, porque ele falou, ó, não pega em nada, não pega num talher, num copo, não bebe água Sim. no pessoal de lá. Porque tem muito disso da falta de informação também, Sim. né? Na época eu acho que nem tinha também tanta essa informação. Isso era nos anos 2000, por aí, 99 para 2000, não tinha essa informação, né? Depois já convivi aqui com um cara, jogava bola com um cara que tinha, assim, e outra era que dava de ver que no braço dele aqui, que era uma ferida, né? Sim, a sequela, né? É. Porque fica. Mas é isso, então, respondendo aí Z21, que é o vírus, e B24, que é a AIDS, é isso. Agora acontece de pessoas que já chegam com a AIDS. Desenvolvida já. Ou seja, ele se contaminou e o vírus foi tão forte, e ele tinha um sistema imunológico tão fraco, que ele nem passou pelo estágio do Z21, ele foi direto para o B24. Né? Agora, eu conheço, por exemplo, porque eu trabalhei lá durante muito tempo, até hoje eu tenho pacientes que eu encontro aí no convívio, que ainda estão só com Z21, ou seja, só tem o vírus. Mas tomam medicação, né, faz um controle rigoroso, né, se absteve de uma série de coisas, de valores e de situações para poder ter qualidade de vida. Porque se tivesse levado a vida desregrada, talvez hoje teria virado estatística. Mas e quando desenvolve para AIDS em si? Pronto, eu peguei o vírus aqui, o vírus evoluiu, Já veio. já é o vírus. Tem como eu me cuidar, tem como Tem. viver mais? Tem como viver mais. O problema é que as restrições Vai ser mais a risca, né? Severo. são mais severas, exatamente, são mais severas. Dá um exemplo para ti. Ele pode, dentro da composição biológica dele, ser proibido de comer ou de beber determinada coisa. Entendeu? Porque aquilo é fator de risco para ele. Ele pode desenvolver uma série de doenças pré-disponíveis por conta da infecção. Então ele tem uma restrição maior. Nós temos um grande amigo Paraupebas, né, que o nome dele é Adelar Serena. E o nome popular dele é Saracura. É uma figura folclórica. Ele é portador do vírus. Eu falo porque ele autoriza, ele não tem nenhuma restrição para falar. É um grande amigo meu. E que ele tem essa doença, mas ele tem controle rigoroso sobre a medicação e sobre as possíveis farras que ele poderia fazer. Ele já não faz, ele faz de uma outra forma. Né? E quando a gente tá... Abraço, Saracura. E quando a gente tá com só o vírus no nosso organismo, né? A gente transmite ele. Transmite. Da mesma forma da AIDS, transmite. A diferença é que o vírus da AIDS ele é muito mais agressivo. Então, vamos fazer uma projeção, né? Uma prospecção da situação. Eu tenho HIV, só o vírus, e transo com uma pessoa, eu posso contaminar ela na primeira relação, mas eu posso contaminar ela na segunda, ou na terceira, ou na quarta relação. Quem tem AIDS vai contaminar na primeira. A minha dúvida era essa, tipo, se ele está, digamos, inativo, adormecido lá, eu não transmitia, mas não, né? Quem está com o vírus, independente de já ter envolvido ou não, tá? Existe hoje um fator chamado, uma fala chamada, eu estou indetectável, ou seja, o número de vírus do meu corpo é tão baixo que não aparece no meu exame. Eu tenho HIV, mas meu exame deu negativo, é chamado de indetectável. Tem um exame que é mais aprofundado, que é o CD4 e o carga viral, CD4, CD8 carga viral, que vai dizer que tem. Só que está tão baixo que está indetectável. Essa pessoa, a taxa de transmissão dele é muito baixa. Né? Tanto é que é uma meta de quem tem HIV é de ser uma pessoa indetectável. Por quê? Porque ele pode engravidar, ter filhos, né? Sem correr o risco de passar a doença para a parceira, para a pessoa, para a companheira dele. E o papel do psicólogo? Onde é que ele entra aí dentro do CTA? Olha, o psicólogo, o papel principal dele é de acolhimento.
né? Numa política de AIDS, o que vem estampado na doença é justamente o julgamento dela. Então, só para te ter uma ideia, a AIDS, que surgiu na década de 80 como a peste gay em São Francisco, nos Estados Unidos, como é que ela vai ser recebida por quem se contamina? Se contaminou por um ato sexual, por uma ida ao puteiro, por uma festa com drogas, qualquer coisa do gênero, né? Ele não vai querer associar que ele é gay. Então, essa denominação preconceituosa, ela fez com que muito do trabalho da psicologia fosse de acolher, de procurar mostrar para a pessoa que ela teve uma contaminação por um comportamento de risco, e não por uma condição social, de gênero, de orientação, ou de qualquer coisa assim. Então, o trabalho do psicólogo na política de AIDS sempre foi de acolher. Então, sempre foi de escutar, sempre foi de compreender, de motivar a pessoa para uma nova etapa da vida. Eu sempre disse para meus pacientes que ter HIV ou ter AIDS era como uma mudança de estado civil. Deixa de ser solteiro e passa a ser casado. A gente não, em tese, a gente não tem que mudar algumas coisas. A gente vai viver com alguém, vai dividir, vai ceder. Então, o HIV, a AIDS é mais ou menos uma relação de mudança, né? Primeiro, a primeira coisa que eu dizia, não diga para ninguém que você tem, né? Porque o julgamento é a primeira coisa que vem. Então, a primeira coisa, primeiro, se aproprie da doença, do que você tem. Então, depois que tudo isso você tiver fortalecido, estabelecido como verdade para você, aí você vai dividir essa sua dor com quem você acha que merece a compreensão e a tua escuta. E aí você vai ter uma outra vida, né? É uma vida com muito mais compromisso, porque aí, quando você tem o HIV ou a AIDS, você tem uma certeza da finitude da vida. Porque enquanto a gente não tem nenhuma doença, a gente é imortal. Quando a gente tem uma detecção de uma doença, principalmente quando ela é terminal, quando ela nos leva à possibilidade de um óbito próximo, aí nós ressignificamos a vida. Aí a gente começa a dizer, só se vive uma vez, bora fazer, vamos curtir, né? Então, eu pelo menos no meu papel da psicologia, com os colegas que trabalhavam comigo como psicólogo, eu sempre orientei a isso, né? Essa ressignificação, o acolhimento, né? Sempre procurei que o profissional que trabalhasse comigo não tivesse julgamento, não trouxesse estereótipo, não trouxesse paradigmas para a cadeira da psicologia, ou seja, para sentar para ouvir. Então, por mais que eu acredite em determinadas condutas, pensamentos, eu tenho que tirar isso, porque eu estou tratando com pessoas que têm um estigma bem pesado em cima da condição clínica deles, ou seja, da doença que eles têm. Então, assim, a curiosidade popular é, se tu chegar para alguém e dizer, eu tenho AIDS, a pessoa quer saber como tu pegou. Quer saber que tu vai passar para ela ali. Não, como tu pegou. Foi dando, tu era viado, tu era não sei o quê. Infelizmente. Elas não querem saber a vulnerabilidade que te levou aquilo ali, né? Eu estava bêbado, eu não tinha dinheiro, não comprei camisinha, ou eu era só de puteiro. Nada disso da vulnerabilidade. Elas vão para o estereótipo mais baixo possível. É viado? Transou com puta? Né? Vai para a coisa mais chula da doença, que no frigir dos ovos, nas estatísticas, é quem menos se contamina, é a puta e o viado. Se previne mais, né? Mas se previne. Alan, e lá já chegou alguém que recebeu a notícia de que estava com AIDS e que chutou o pau da barraca, que não, isso aqui é mentira, eu não quero fazer esse tratamento. E, nossa, eu fui um que recebi isso, né? Na verdade, como eu fui pioneiro aqui, a equipe toda do CTE que trabalhou comigo, um abraço a todos eles que são meus amigos,
eles não tinham formação nem preparação para estar trabalhando na área, né? Então todo mundo foi qualificado, todo mundo foi preparado. E toda vez que eu tinha um caso de AIDS mais pesado, era eu que dava resultado. Mesmo eu sendo o chefe, o coordenador, eu nunca abstive dessa minha condição de formação, que eu sou psicólogo, mas eu era o chefe da equipe. E eu vou contar aqui um caso de uma pessoa que foi muito interessante, porque quando você faz entrevista para coletar o sangue, a gente pergunta muito da vida da pessoa. Você fuma, você bebe, você faz, sai, vai em puteiro, faz sexo. A gente pergunta. Essas perguntas é mais ou menos um clareamento do que vai acontecer para a própria pessoa. Porque se, preparando ela, na verdade. Se eu chegar para ti e dizer assim, Milton, tu anda de moto? Tu já caiu de moto? Se tu for dizer, não tenho moto, não, então a probabilidade de tu quebrar teu braço andando de moto vai ser 0. Tu vai ficar tranquilo. Tu responde e nem vai falar. Agora, se tu vai fazer um exame sobre sexo e tu começa a perguntar, e os nossos questionários, nossas perguntas, elas são aprofundadas. Não é perguntar só se transou. Que tipo de relação teve, com quantas vezes, como foi, né? E isso leva para a pessoa, do momento que ela é entrevistada, para a coleta de sangue, para a espera do resultado, a pessoa vai dizendo assim, eita porra, e aquele dia que eu fui com fulano, eita, eu não falei isso para ele. Então a pessoa que tem um histórico, um percurso que leva à probabilidade, quando você vai dar o resultado, positivo ou negativo, ele vai ou comemorar, yes, tomar uma grade de cerveja, negativo. Ou, puta que pariu, vacilei. O que eu posso fazer para me cuidar? Essa é a resposta. Agora, os casos mais difíceis que eu vou contar para ti é quando a pessoa, por exemplo, que eu recebi, que é uma pessoa que era casada e que queria fazer exame porque ia fazer uma cirurgia. E o exame deu positivo. Ela pegou, eu falei para ela, porque na minha técnica eu não cerco frango. A pessoa já passou pelo momento do cercar frango, ela chega para mim, aí eu digo, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu digo, então, seu exame deu positivo. Vamos falar sobre isso? Essa era a minha inicial. Eu não fazia... Sem arrodeio, né? Sem arrodeio. O pessoal já tinha passado pelo... Já. Então, minha técnica era essa. Na hora que eu disse isso, ela pegou o exame na minha frente, amassou, jogou na minha cara e disse assim, você é do demônio. Você é do demônio. Eu não tenho essa vez, sou uma pessoa casada, eu sou me respeite. Eu só tenho relações com meu marido, eu disse isso na entrevista. E tal, e zangou. E eu esperei ela escutar. Ela continuou falando, falou, chutou a cadeira no chão, aí ela... E não quis sair. Aí ela disse assim, esse exame, ele pode estar errado? Eu disse, pode, eu posso fazer um novo exame, que é chamado confirmatório. Mas são exames fidedignos, dificilmente eles erram. Pois eu quero fazer outro exame. E o senhor não vai falar para ninguém o que a gente falou aqui dentro. Aí eu solicitei exame confirmatório, que é uma regra médica, não é minha. É a médica que pede. Mas eu quebrei essa regra por prerrogativa social dela. E foi pedido, falei com o médico, ele pediu, ela fez e deu positivo. Na segunda vez que ela foi receber o exame, ela já sentou e disse assim, agora você vai ter que dizer a verdade. Aí disse assim, pois então, deu positivo. Aí ela chorou, me xingou, né? Chorou durante um bom tempo. Xingou normal. Chorou, e aí eu disse para ela, né, fulana, as relações sexuais são feitas por duas pessoas. Eu nunca vou duvidar da sua parte. A senhora é uma pessoa casada, temente a Deus. Tudo que a senhora está me falando, eu sei que é verdade. Só que tem do outro lado uma outra pessoa. E eu gostaria que você chamasse essa pessoa para vir fazer o exame aqui. E se essa pessoa vindo fazer o exame,
Se ela der negativo, nós vamos ter que descobrir cientificamente o que é que está acontecendo. Não, mas meu marido só tem relações comigo, não sei o quê, esse exame é falso, eu preciso fazer uma outra contraprova, que ela pode fazer fora do estado. Aqui fechou. Os recursos já se esgotaram. Resumo da ópera, Nilton. O marido, quando foi chamado, que ele entrou na sala, eu disse, olha, eu precisava fazer esse exame, ele pegou a mão dela e disse assim, o senhor não precisa fazer exame. Eu tenho HIV. Aí ela surtou, né? Mas o cara foi muito filho do nego também. O cara já sabia que tinha. Não vou julgar. Porque, assim, eu não sei até que ponto ele se protegeu ou ele tentou evitar que ela se contaminasse. Não sei. Mas o que eu quero te dizer é que os casos mais difíceis que eu tive foram de pessoas que não se preveniram pela condição de protegida que ela se sentia. Então, eu sou casada, só tenho meu marido. Esse argumento clássico dela é um argumento que ainda hoje é defendido. Né? Chegar hoje, por exemplo, num pré-nupcial, vamos fazer exame, bora, faz de HIV. Não, tá doido. Não, amor, eu sou você, né? Só nós dois e tal. As pessoas ainda têm esse preconceito, né? Casais mais esclarecidos, quem não teme, vai lá e não faz tudo, eu também faço e resolvido. Mas a minha dificuldade maior sempre foi, e ela não foi só a primeira, não só foi ela que eu tive dessa situação. Tive várias outras, né? Sempre a mulher sempre foi o mais difícil de aceitar. Todos os casos das pessoas do grupo de risco, né? Grupo de risco são as pessoas que fazem sexo com muitas pessoas e desprotegidas. Então não é a condição dela, não é prostituta, não é viado, é o comportamento. As pessoas que têm um comportamento de risco elevado, todas elas, quando eu fui para dar o resultado, que eu dizia positivo, ele ou baixava a cabeça, ou dizia o que a gente pode fazer, ou chorava, mas nenhum disse assim, isso é mentira, vou fazer outro exame. Geralmente quem tinha. Mas é para esse pessoal, né, que é casado, que são parceiros. Isso. Que tem convicções culturais de que a relação é baseada só no amor. Né? Sexo é uma atividade à parte da relação consensuada, né? E uma coisa também, até 2007, eu não sei se nessa mudou, deve ter mudado com certeza, né? Que a tendência é evoluir, né? Até 2007 a pessoa ia fazer o exame e recebia com 30 dias, certo? 30 dias, né? Aí eu acho que naqueles 30 dias a pessoa ficava pensando muita coisa, ó. Sim. Um martírio. 30 dias. Para a gente era mais difícil o positivo, porque se ele não voltasse a gente tinha que ir buscar. Mas o negativo, que não voltava, era mais tranquilo. Aí o cara não tem, então deixa. Era mais tranquilo para a gente trabalhar. Mas o positivo, porque a gente tinha a certeza de que ele seria uma cadeia de contaminação. Agora, hoje os exames são imediatos, né? 15 minutos, 20 minutos, está pronto. A tecnologia. 30 dias para 15 minutos. Já tem em farmácia, você compra. Tem. Aí eu acho também que essa. Eu não sei se no PEBA tem, né? Essa parte aí que passava esse tempo todinho aí, 30 dias, muita gente daquela época deixava de fazer porque ficava com medo daquela ansiedade dos 30 dias. Não, fazer o exame na porra, 30 dias aguardando, daqui pra lá até morri antes já. Né? Muita gente também não fazia, se eu souber, eu vou morrer. Eu não vou fazer. Fato psicológico, né? Tem várias coisas. E no ser humano tem muito disso, né? Se souber que tá com a doença se desenvolver. Isso é uma maravilha. Isso, nosso cérebro. Dizem que o maior órgão do ser humano é a imaginação, né? É fértil demais, ó. Pô, demais, gente. Se alguém disse assim, né, vou te dar uma passagem para ti para a França. Pronto, amanhã tu já tá pensando como é que é a Champs-Élysées, o que é a Torre Eiffel, o que é que tu vai fazer. Aproveitando que nossa mente é fértil, você vê uma coisa na rua, digamos assim, uma mulher, um filme, qualquer outra uma coisa, aí fica pensando, aí você chega em casa, deita, você acaba sonhando. Sim. Contigo. Isso é chamada memória recente. Sonhos são memórias recentes. Se você tiver uma atividade física muito intensa e você dormir, leva. As memórias recentes vão para o sonho. Na maioria das pessoas, né? Sonho também não é uma regra. O CTA, tu ficou quanto tempo no CTA? Eu fiquei até 2015.
2015, foi 2016, se eu não me engano. Bastante Foi. tempo, né? Desde Em 2004, Então ficou lá com 11 anos. 11 anos. Aí eu fui para a vigilância, que ficava sob a minha subordinação, ainda mais os 3 anos, aí depois que eu fui para HGP, hospital. Hoje tu tá no HGP. Hoje eu estou no HGP, sou coordenador de equipe multiprofissional. As categorias profissionais, exceto o médico e enfermeiro, que tem seus coordenadores, as outras categorias se aglomeram comigo, né? Então, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, biomédico, farmacêutico e psicólogo. Ficam sobre a minha gestão. E lá tu faz o que agora? Tu coordena esse pessoal assim, para fazer o quê? Para integrar o trabalho hospitalar. Então, por exemplo, hoje um hospital tem que trabalhar de maneira multidisciplinar. Então, o paciente está lá, está com uma perna quebrada, né? Ele não precisa só do paliativo do enfermeiro e do médico, ele precisa do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do nutricionista, da farmácia com medicamento, do assistente social para cuidar das coisas dele, do psicólogo. Então, é integrar essas profissões ao serviço hospitalar. Então, assim, a nossa equipe de multiprofissional é reduzida. Enquanto no hospital tem 60 médicos, 200 enfermeiros, a equipe multiprofissional todinha não dá 30 pessoas. Então, os mesmos pessoal que tá tudo lá. Exatamente, porque é 2 psicólogos, 3 fonoaudiólogos, né? 7 físio, 7 assistentes sociais, 3, entendeu? O número é reduzido, a capacidade total de paciente acaba sendo reduzida. Mas é uma equipe que se vira, né? Porque, por exemplo, o psicólogo, são 2 psicólogas, uma manhã à tarde, 3 psicólogas manhã à tarde, elas passam o dia fazendo a consulta em todos os andares. São 3 andares, cerca de 80 leitos, então elas têm que passar em todos os leitos, conversando, triando. E aí isso serve para todo mundo. Serviço social, fono, psicologia, né, nutrição. Então é rotina diária. É rotina, todinha. A meu papel de coordenação é só gestão desse serviço, é fazer com que eles estejam organizados, ordenados, que não falte, né? Na estrutura da saúde, cada grupo desse tem um subcoordenador, né, um chefe imediato deles. Então eu não preciso estar onipresente na cozinha, no laboratório, né? É alguma coisa desse setor, tu fala com o chefe? Isso, com o chefe imediato deles. Eles têm uma política. Eu estou numa política maior que é coordenar a ação entre médico, enfermeiro e o restante. E como foi que veio esse novo convite, né? Primeiro tu foi convidado lá para cuidar dos meninos inadimplentes. Sim. Né? Os menores infratores. De lá tu saiu, digamos assim, da água pro vinho, né? Foi. Cuidar da galera ali da gestão penitenciária. Sim. E tudo, isso. Para pular para essa área da saúde. A saúde foi um pulo, foi uma mudança radical. Porque lá eu trabalhava uma saúde mental, praticamente. E quando eu vim para o lado de cá, eu cuidei da saúde física mesmo, do bem-estar. Que foi em Pazemar, em Marabá, foi com paciente mesmo, foi com traumas, foi com terapia, foi uma coisa mais. Lá no infrator não, era mais, eu trabalhava mais saúde mental. Então, por exemplo, eu conversava e o juiz ou os advogados queriam laudos ou queriam citações de recuperação daquele menor. Ele matou um taxista, por exemplo. Esse menino ele tem comportamento psicopata, ele vai matar outra pessoa, como é que é? O caso isolado, foi raiva, foi emoção, né? Então era isso que eu trabalhava, né? Então era laudo, era acompanhamento, era recuperação. Por exemplo, o menino era uma pessoa muito nervosa e alguém bateu nele, ele foi revidar e matou. Com uma faca ele matou. Então aquilo que era para ser uma defesa virou um crime. Isso é o crime passional? O doloso, o culposo que não tinha intenção de matar. Mas era outra coisa. Aí eu vim para essa área. Aqui na saúde, né, em 2017, eu estava na vigilância sanitária e eu fui convidado para ir para o hospital. Mas é aquele convite político, né? Aquele convite quase de forçado. Tipo assim, não tem mais nada para você aqui, nós temos um outro lugar para você. E eu sou servidor público efetivo, né?
Então, eu sei como funciona a estrutura política, eu nunca vou contestar e questionar isso, mas eu sei da minha capacidade, né? Então, eu presto um serviço que me foi qualificado. E eu dou graças a Deus, porque em Paraupebas eu tive 3 especializações e uma formação, 3 graus de especialização, todos eles fornecidos pelo meu trabalho no serviço público. Então, todos eles eu fiz em universidades federais, todos eles foram bancados ou subsidiados pelo governo municipal. Eu sou grato a isso. Então, eu sou um servidor que eu tenho contribuições a dar porque o próprio serviço me qualificou. Durante esses anos de política de AIDS, eu fui secretário executivo da CNAIDS. A CNAIDS é a Comissão Nacional de AIDS. Todos os coordenadores de AIDS do Brasil se reúnem em Brasília. E durante 2 anos eu fui presidente dessa comissão. Foi o primeiro presidente, né, o nome era secretário executivo da Comissão Nacional. Nunca no interior de um estado do país foi secretário dessa comissão. Então foi 2 anos. Nesse mesmo caso aí, assim, entra o caso de que a gente teve um presidente nordestino, né? No caso do Sarney, né? Que muita gente às vezes não dá, não, pessoal do Nordeste, Norte, Nordeste, é tudo índio, é matuto. Cara, isso é muito, muito gratificante para mim estar falando contigo e ver essa formação que tu tem e tu tá aqui prestando esse serviço, né? 2 anos a gente sabe que uma comissão dessa que é nacional não é qualquer cara tem que ser gabaritado para estar lá. Olha, a Comissão Nacional ela é formada por representantes. Os representantes são regionais. Então, na comissão são 5 representantes do país na comissão de AIDS. Então, é um do Norte, um do Nordeste. Por região. Regional. Aí, presta atenção, essa é a representação do Estado. Além desses 5, tem todo o comitê científico. Então, é um representante de cada comitê científico. Então, um da Fiocruz, um da Manguinhos, né? Um da universidade tal. A comissão em si tem cerca de 45 membros. Então, eu coordenava o secretário executivo de 45 pessoas. Quem presidia a comissão era o diretor do programa de AIDS nacional, obviamente. Mas quem secretariava, ou seja, quem pautava a reunião, as discussões, o que deveria ser votado ou não, era o secretário. Então, os estados vinham até a mim fazer o movimento LGBT, os movimentos, as ONGs, para colocar em pauta uma determinada política, alguma coisa, recurso que precisava. Então, durante 2 anos eu fui isso. Eu conheci as maiores celebridades do programa de AIDS do mundo e do Brasil. Eu tive contato e ainda hoje tenho, como Mariângela Simão, como Jarbas Feitosa, que é do diretor nacional, entre outros nomes agora que eu não me recordo, que são referências e que ainda estão na ativa. E que ainda hoje, quando eu me encontro, quando eu vou em eventos, eu sou citado, eu sou respeitado, eu estou nos anais da história da política de AIDS. Então, se você botar uma busca no Google, secretário executivo da CNAIDS, você vai ver lá meu nome, você vai ver essa relação que eu tive lá. E isso é fruto de um trabalho que eu fiz em Paraupebas, né? Então, sou muito grato ao governo municipal, a esse período que me deu essa condição de, durante quase 12 anos, eu exercer essa política a contento. E é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer. Eu fiz da melhor forma que pude e contribuí muito para a população de Paraupebas. Tu falou da dor, não é bem a dor, né? Que foi sair de São Luís para Marabá. Foi mais financeiro, foi bem uma dor, né? É uma questão de finanças, digamos assim. E de Marabá para cá, para vir para cá. Porque aí tu ia fazer a mesma coisa que tu começou lá, tu ia começar aqui. Não, a dor foi afetiva de Marabá, porque a equipe de Marabá, assim como a de Paraupebas, né? A equipe de Marabá foi eu que escolhi. Fernando Monteiro era um médico da unidade e ele deixou na minha mão
Agora, você veja bem, quando eu cheguei em Marabá, Fernando Monteiro era referência de AIDS. Era um médico que todo mundo conhecia. Eu fiz amizade com ele, o que ele fez? Ele, não, eu quero que você coordene. Eu fui chefe do Fernando. O cara me recebeu. E quando montou o CTA, eu fui chefe dele. Uma coisa assim, para mim, totalmente, né, esdrúxula para mim entender. Então, eu escolhi toda a equipe do CTA de Marabá. Então, Marabá para Paraupebas, o laço foi afetiva, porque todos, do ASG, o Vigia, todos, foi eu que escolhi, todos. Não foi o secretário, não foi o prefeito que mandou. Bota aí. Ele disse, Alain, selecione as pessoas. Eu fui pegando. Sabe, o Vigia, lá do Liberdade que eu conhecia, que era gente boa, venha para cá. Fulano de tal lugar, coletadora de sangue de tal lugar. Eu fui catando, chamando, e elas vieram trabalhar comigo. Então, quando eu vim para cá, a dor foi afetiva. Porque aí eu deixei toda a equipe, eu abandonei eles. Então, eu larguei o programa. Eu deixei na mão de uma outra pessoa. Deixei na mão de uma enfermeira, uma amiga. Mas eu foi que fiz a ruptura. Então, foi difícil para mim. Mas aqui teve que fazer a mesma coisa, construir tudo de novo. Toda a equipe aqui foi eu que montei. Bom de estar implantando um projeto que não tem tanta intervenção política, né? É o cara técnico que sabe o que tem que fazer, que vai buscar as melhores pessoas e montar ali o projeto. Eu dei muita sorte por isso, que a política de AIDS, como ela sempre foi técnica, né? Até porque os espaços políticos é uma política invisível, né? Nenhum paciente quase vai para a rua defender que tem AIDS, que não sei o quê, ou que é político tal. Ela é uma população invisível, ela não quer ser vista. Então, ela se prega aos técnicos, ela se prende aos técnicos. Então, essa é uma vantagem. Então, a equipe que eu peguei em Paraupebas foi toda eu que escolhi, e toda ela a gente qualificou, como eu tinha acesso ao ministério, todos que trabalharam comigo, no mínimo, passaram por treinamentos nacionais ou regionais. No mínimo, uma vez por ano. Todos. Isso é muito bom, né? Essa reciclagem, né, do Todos. servidor. Então, e todo colega meu que conhecia dizia, poxa, eu quero trabalhar com a Alain porque lá a gente é treinado, lá a gente é valorizado, né? Então, a minha equipe treinou no Alfredo da Mata, que é o centro de referência de DST do Brasil e da América Latina. Nossa equipe foi treinada lá, entre outros eventos que a gente participava, fóruns, simpósios, congressos. Histórias são sempre boas e positivas dessa época. E no caso aqui, Alan, já pulando esse caso aí você estava falando aí, como é que está sendo esse mês lá no HGP, esse mês que é o mês de prevenção ao câncer de mama? Está tendo alguma ação, alguma campanha? Sim, a gente está com 2 campanhas esse mês, né? O Outubro Rosa, que ele é o que a gente está fazendo. Inclusive, a gente, eu não me lembro agora se já encerrou as mamografias. Nós estávamos com mamografia à vontade para as mulheres, né? Ilimitado. Só bastava chegar lá e dizer que queria fazer mamografia, que ia fazer. Então, a gente está com uma política no mês de outubro, de fazer os preventivos de câncer, de colo de útero, de mama, com as mulheres. E no paralelo, esse é o mês do servidor, né? Dia 28 é o dia do servidor público. E aí a minha equipe, que é multiprofissional, vai estar propiciando a saúde do servidor através de oficina de fisioterapia. A gente vai fazer durante a próxima semana, todos os dias, manhã e tarde, a gente vai fazer um workshop sobre cuidados com o seu corpo no trabalho. Exercício, alongamento, né? Quais são os erros comuns de postura, de sentar, de escrever, né? Movimento. Então a gente está com 2 campanhas. O Outubro Rosa, para toda a população em geral, nossas portas estão abertas, nós estamos fazendo isso. Tem os exames que a gente está fazendo lá. E para o trabalhador, que a semana que vem vai ser dedicada a toda a equipe do hospital a fazer o workshop da fisioterapia. Que a Carlise é a coordenadora de fisioterapia, ela está com a equipe dela durante 1 hora manhã e 1 hora à tarde,
se dedicando à saúde do trabalhador. A gente já separou o espaço e vai atender os funcionários nesse período. Mas esse espaço é lá mesmo? É lá. Lá no hospital. Tá? A gente tem uma sala de reunião, a gente sempre converte ela em tudo. No auditório. Cinema, auditório, Bate-papo, cafezinho. bate-papo, cafezinho. A gente já fez no Setembro Amarelo, a gente fez um Cuidando do Cuidador, que tinha música, dança, uma série de coisas nessa sala. É uma sala multifuncional, né? Ela é sala de reunião, mas ela vale para tudo. Essa questão é uma crítica que pautável, eu acredito, nessa questão da mamografia que você falou lá que estava para todo mundo, né? Ou eles fizeram uma divulgação muito bem feita, que eu como homem não recebi, mas eu sei que o homem também tem propício a Sim, irmão, né? sim. Ou eles fizeram muito mal feita, porque eu não vi esse lugar que a pessoa podia ir lá no hospital e fazer essa mamografia, né? Muitas vezes, eu até estava conversando aqui um outro papo que a gente teve com o Dr. Rubens, a questão dos eventos culturais, que quando a gente vai saber que a prefeitura proporciona, já passou. Tudo assim que a gente vai saber já passou, né? Nessa questão de eventos e dessas políticas, né? Que no caso de fazer mamografia lá é uma política do município de desenvolver. Então a gente não tem muito esse acesso. Agora eu não sei porquê, não sei se é porque passa na TV e eu não assisto mais TV, dificilmente. Olha, Nilton, eu não sei te dizer se eu tenho esse poder de fazer crítica, né? Eu creio que tenho pela minha experiência. Mas eu acho que a gente faz um mau uso das redes sociais que a gente tem disponível. Para ter uma ideia, essa comunicação de mamografia, de exames, de uma série de coisas, ela está dentro de uma bolha. Então, por exemplo, nos grupos de WhatsApp da saúde, a gente sabe de tudo isso, né? Então, os postos de saúde, todos sabem isso. Então, quem convive com esses núcleos consegue acessar. Então, se tu nunca foi num posto de saúde, tu não vai conseguir acessar essa informação. Então, essa é a falha que eu estou te colocando, entendendo? Que eu estou te colocando. Como a mídia televisiva ou radiofônica, ela é paga, né? Ela, tecnicamente, ela prioriza aquilo que dá visibilidade política. Então, inauguração do posto, reforma, asfaltamento, né? Ponte, ela sai muito mais do que, olha, vamos abrir para fazer exame de mamografia. Olha só, que coincidência. Hoje passou um carro de som na frente da minha casa, falando, um deputado aqui da nossa região aqui, chamando todo mundo para fazer uma série de exames que vai ter, não me recordo do dia, mas passou na frente do carro, carro de som, anunciando. A gente sabe que o cara, como é deputado, né, ano que vem Sim, é isso que eu estou falando. Mas é o que eu estou te falando. A gente tem um trabalho que eu vejo, de uma certa forma, feito por uma bolha, né? Então, esse tipo de comunicação. Chega na população. Então, eu vou dar um exemplo. O trabalho que a gente faz, a minha equipe, dentro do hospital, como a gente fez saúde do cuidador, cuidando do cuidador, no Setembro Amarelo, que a gente fez dança, musicoterapia, uma série de coisas. Se eu te mostrar os vídeos, você, poxa, tem isso dentro do hospital? Tem, mas a gente faz por uma bolha. Não faz para uma mídia externa. A gente faz para um trabalho interno. Poderia capitalizar isso para fora? Poderia. Mas aí não é meu papel. Eu não tenho esse interesse. Primeiro que eu não sou candidato. Segundo que não me leva a lugar nenhum. Projetar meu nome politicamente porque eu não tenho interesse nisso. Então, fica lá dentro. Que nem eu acabei de te dizer que vai ter a Semana da Fisioterapia do Trabalhador, uma coisa interna. Podia estar na mídia? Podia. Estão cuidando do trabalhador, vai fazer exercício e tal. É legal, é. Essa preocupação não sei se é ortopédica que chama, que é mais essa posição. Ergonômica. Ergonômica, isso. Lá em Carajás existe. Na época que eu trabalhei lá, é muito pautado, entendeu? Ainda mais pra gente que trabalhava em máquinas, né? Sentado muito, a gente sabe que ela tem muito incidentes da coluna, né? Sim. Hérnia e desvio, entre tantos outros. Porque lá é máquinas, né? A operação lá é trabalhar em cima de máquinas. Outro está sentado, lá é poucos os que estão em pé. Outro está dirigindo doido uma caminhonete ali para subir para baixo para dar conta do pessoal. Outro está realmente numa máquina produzindo, né?
Então essa questão ergonômica, né? Sim. Lá era muito visado, a gente tinha vários treinamentos disso. Uhum. Apesar de muitas vezes o cara tá relaxado, algumas vezes, mas é bom, né? A gente priorizar essa postura reta. Sim. Pelo menos na maior parte do tempo que a gente estiver sentado. No hospital a gente tem um misto dessas atividades, né? Tem a turma que fica mais em sala, né? Em produção literalmente administrativa, mas tem a turma que chamada beira-leito, né? Que roda muito leito, sobe, desce, usa escada, elevador, né? Então essas posturas de sentar ou de atender, a gente tem que cuidar porque ela, de alguma forma, ela leva ou a uma lesão repetitiva, uma LER, o cara vai ter um trauma, vai imobilizar e vai faltar, ou até uma coluna, um desvio, alguma coisa mais grave. Então o trabalho é importante. A fisioterapia, para mim, é uma das profissões dentro do hospital de maior relevância em termos de qualidade física do paciente e do clínico, do funcionário. E qual é a diferença? Agora é uma pergunta bem focada. Qual é a diferença do psicólogo pro psiquiatra? Posso botar mais um aí? Psicanalista? Isso, psicanalista pode ser. E tem o neuro e o cirurgião também, né? Que já também é outro já, né? Então vamos com calma. Psicólogo, psicanalista e psiquiatra. São 3 formações distintas, né? O clássico da divisão é psicólogo e psiquiatra, porque o psicólogo ele é o atender clinicamente a saúde mental do paciente. Então ele vai cuidar da terapia, ele vai cuidar da mente, ele vai cuidar do bem-estar. Ele é escuta, ele vai moldar essa conversa. O psiquiatra ele é um médico. Ele tem que ter uma formação em medicina. E o papel dele é fazer o equilíbrio entre o orgânico e o mental. O orgânico, basicamente, é a medicação. Então, é o único dos profissionais citados que pode prescrever, é o único que pode receitar. E ele estuda, né, ele trabalha para que haja um equilíbrio entre as funções mentais e as funções físicas que estão em desequilíbrio. Então, quando você toma uma medicação, né, o psiquiatra passa uma medicação, ele está dando... O papel dessa medicação é estabelecer um equilíbrio mental. Então, você tá com ausência de tal substância. Então, o remédio vai equilibrar. Nesse intervalo tem o psicanalista. O psicanalista é uma formação exclusiva do nível superior. Qualquer um pode ser psicanalista, desde que tenha uma formação superior. Eu sou geógrafo, quero fazer psicanálise? Pode. Eu sou advogado, quero ser psicanalista? Pode. Por quê? Porque a psicanálise é um método de intervenção terapêutica. É baseado na psicanálise, nas teorias de Freud, Lacan, essa turma aí, em que tem um método de intervenção. Então, é uma terapia que vai usar um método para fazer uma intervenção e buscar a palavra justa é muito forte, né? Mas buscar um equilíbrio desse ser humano. Então, psicanalista, qualquer um pode ser, desde que tenha formação superior. Então, tem escolas de psicanálise, você vai lá e faz a formação psicanalítica. Diferente dos outros dois, o psicanalista ele não tem reconhecimento profissional. Ele não pode emitir um laudo, ele não pode... Ele parece, assim, um filósofo da mente humana. Vamos dizer... Eu diria que ele é um profissional que ele tem uma conduta terapêutica validada, mas ele precisa ter uma formação suplementar para isso, né? Então, a psicanálise é um método. O cara que é psicanalista, ele não sabe, por exemplo, de teoria comportamental, ele não sabe de outras linhas da psicologia, ele só sabe de psicanálise. O médico, ele pode fazer uma terapia? Pode, se ele fizer um curso de formação. Mas ele não vai entender, ele entende do biológico. Eu vou te dar aqui um exemplo. Sim, se eu puder esclarecer. E
Tu me diz aí o que o psicólogo faz, nesse caso aí, se der certo. Vamos. Eu tenho insônia. Eu chego para me consultar com o Alan, psicólogo. Certo. Alan, eu tenho insônia. Como é que tu vai me ajudar? Bom, a primeira coisa que o psicólogo faz é indicar, nesse caso, a psiquiatria, para poder ver se não há uma disfunção ou um distúrbio orgânico que está te causando insônia. Tá? Então, tu vai para o psiquiatra. Esse é o papel da saúde mental, é a psiquiatria determinar se biologicamente, de maneira orgânica, é como se eu dissesse assim, tu disse, meu braço está doendo, acho que está quebrado, eu vou te mandar para onde? Para o raio-x, né? Para o médico, ele vai fazer o raio-x, não, está normal, o osso está íntegro, não tem nada, nem luxação, não tem nada. Aí vai voltar para o psicólogo, aí o psicólogo vai procurar saber o quê? Se essa dor, ela é psicológica, se ela está atrelada ou ligada a alguma coisa. Então, a insônia, biologicamente, está normal. Serotonina, está tudo equilibrado, está tudo funcionando, mas eu tenho insônia. Aí você vai entrar no processo terapêutico, né? Existem linhas comportamentais para trabalhar a insônia. Uma das linhas é a teoria comportamental. É aquela que quer modificar o comportamento indesejado, que é a insônia. O psicanalista não dá conta dessa área. Se ele for tratar a insônia, ele vai tratar pela linha da psicanálise. Então, eu fiz o exame, eu estou bem, não tem nenhum problema, eu vou para o terapeuta. Não é medicação. Não é medicação. Não, você está equilibrado. Aí ele vai fazer o quê? Um bom psicólogo vai fazer o histórico da doença, o histórico do sintoma. Quando que você começou a ficar com insônia? Aí vai rastrear. Dia a dia, Aí a habilidade, né? Terapêutica é habilidade. É a habilidade de escuta. Porque você vai me contar a sua história desordenada. Aí tu vai ficar só aqui com o caderninho. Exatamente. Vou ficar atento a tudo que tu fala. E eu, como bom psicólogo, o que é que eu tenho que ficar atento? Aos elementos básicos da insônia. Quando eu estudei, eu sei o que é que causa insônia. Eu sei o que é favorável para uma insônia. Esses elementos estão comigo. Aí, por exemplo, porque toda vez que eu chego em casa, eu brigo com minha mulher, eu já fico estressado. Então, o estresse é um elemento. Estou ali. Deixa ele falar. Mas uma hora eu vou pegar esses pontos e vou fazer a junção. Esses pontos soltos que eu joguei. Que tu jogou. O meme da psicologia é você sentado, uma pessoa com uma cabeça toda embaralhada de fios e você do lado fazendo crochê. É isso. Você pega aquilo que está embaralhado, desembaralha e devolve para a pessoa. E a pessoa vai tendo lucidez do que ela está fazendo. E aí ela vai tomando conta dela, do que ela deve fazer, de como ela deve conduzir. Então, o psicólogo nada mais é do que esse desembaraçador dos nós que nós mesmos nos embrulhamos. Não sei se eu te respondi. Não, eu entendi, porque às vezes eu pensava que era a mesma coisa. Né? Mas eu sei que agora é o cara da medicação, digamos assim. É o cara que vai ver a minha parte, vai me mandar fazer uns exames. Quer dizer, os dois vão me mandar, dependendo de como eu chegar, né? Uhum. Os dois vão me mandar fazer alguns exames. Mas esse é o cara que vai ver como é que eu estou aqui, por dentro de organismo mesmo. Na verdade, Nilton, só um manda exame, porque só quem solicita é o médico. Ele pode indicar o psicólogo, mas é o médico que vai solicitar o exame. Ah, tá, sim. Tá. Agora sim, aproveitando a deixa dos exames, existe também o efeito contrário. O cara vai no psiquiatra, o psiquiatra faz exame e ele diz, cara, eu vou te mandar para o psicólogo. Ele faz o caminho inverso. Ele diz assim, não, tu tem que ir para o psicólogo. Porque o cara quer tomar remédio para curar aquela coisa, mas o médico sabe que não vai curar. Não é remédio. Não é remédio. Mas ele manda o psicólogo, ele faz uma parceria. Todo psicólogo,
ou todo psiquiátrica tem seu parceiro. Eles têm que trabalhar É junto. uma via de mão dupla. Eles né? têm Nós uma... estamos dando a vida Por lá. quê? Ele pode dizer assim, eu vou dar a esse paciente uma medicação X, para poder ele introduzir a terapia. Porque não adianta você dopar, você impregnar a pessoa com medicamento e mandar ele fazer terapia, não vai resolver. Né? As coisas não podem ser assim. Então, Tem que ter equilíbrio. tem que ter equilíbrio. Eu acho que uma pergunta que todo mundo deve fazer é comum um psicólogo consultar outro psicólogo? Sim, a gente chama de supervisão, né? A supervisão, inclusive eu já fui até supervisor. A supervisão é um papel de devolutiva ou de equilíbrio, porque você cuida com a vida dos outros, né? Então eu sou psicólogo. Eu vou para o meu consultório, hoje eu não faço clínica, né? Eu só faço gestão, mas quando eu fazia clínica, eu escutava durante o dia 5, 6 histórias diferentes. Cada uma era um trauma, cada uma é uma vida. Bom, se aquilo vem para mim, aquilo entra na minha vida. Então, se eu não tiver um outro elemento para me dar equilíbrio, que é o papel é o supervisor, um outro psicólogo que faz supervisão. Ou seja, é para poder fazer uma limpeza, uma depuração disso que eu penso e que eu falo. Porque eu posso muito bem o paciente chegar para mim contar uma história e eu me impregnar e dizer assim, poxa, mas isso também acontece comigo. Será que eu não estou ficando doido que nem ele? Ser humano, né? Então a supervisão, ela faz aqui, a maioria dos psicólogos que eu conheço, né, aqui no PEBA, eles têm supervisão. Alguns são online, alguns são, porque não precisa ser todo dia. Por exemplo, eu conheço psicólogo que faz supervisão semestral. Ele vai para Belo Horizonte, para Belém, onde está seu supervisor, e lá vai fazer uma super sessão para desafogar tudo, né? Porque também tem as coisas nossas. Tem os comportamentos. Né? Porque tem as coisas que são meus pensamentos, meu modo de vida. E como psicólogo, às vezes eu não posso dizer para a pessoa fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, às vezes eu tenho que absorver, devolver e eu vou com essa angústia para frente. Pô, o cara é igualzinho a minha ali, você pode fazer isso. Pois Mas já é. teve algum caso de um psicólogo ficar se recusar e, no caso do supervisor, para conversar? Tem. Eu conheço, são poucos, né? Mas eu conheço muitos psicólogos que nunca pisaram numa supervisão. Né? Mas são pessoas mais frágeis de ter uma clientela robusta. Né? Porque você percebe que não vinga muito. Entendi. Né? Porque a supervisão ela te fortalece. Ela faz muito bem para o teu papel de psicólogo. E o interessante é que, no caso, a psicologia, ela atua praticamente em todos os ramos, né? Porque no meu último estágio lá na faculdade, um professor que dava aula para psicólogo, né? Aí ele explicava que, no caso, foi a nossa última aula, que é comportamento do cliente, comportamento empresarial, entendeu? Sobre todo tipo de cor, né? Para você identificar a cor, nessa cor tu consegue identificar o tipo de pessoa que vai consumir aquela cor, entendeu? Eu achava uma aula muito massa quando era, no caso, o psicólogo dava essa aula, entendeu? Pelo fato de identificar o público, identificar a empresa correta, de identificar o perfil de cada cliente, né? Muito bom. Eu gosto muito de dar aula, sou professor, né? E é uma gratificação, às vezes, você ver os alunos depois de formados, né? Ou atuando profissionalmente lá na frente. Isso é muito legal. Aqui tu já formou alguma turma? Já tem um tempo que tu tá lecionando? De psicologia, nenhuma turma eu formei, né? Porque é recente psicologia aqui. Mas de outros cursos, como enfermagem, administração, contábeis, né? Tem vários. Um aluno meu, ilustre, foi aluno meu, é o Zé do Bode, um vereador. Né? Eu gostei de quê? Ele fez administração. Né? Tem também o Rafael Ribeiro, foi meu aluno, é vereador hoje. Né? Tem outros aí na cidade. Né? Tem outros que são até profissionais, são advogados. Então, esse curso de psicologia é faculdade particular? É particular. Nós temos 3 faculdades particulares que fazem psicologia aqui. A FADESA, a FAMAP e a FVC. Né? A FVC, ela é aqui junto com a Unopar. Ali no prédio. Aqui na São Paente.
É porque a Unopar e IFVC são do mesmo grupo, que é do grupo Croton, né? Só que eles dividiram. A Unopar, os cursos são semipresencial, né? EAD, e a UFVC é só curso presencial. Então, é o mesmo prédio, só que o foco de uma é EAD e da outra é presencial. Eles têm presencial só psicologia e nutrição, e agora no final do ano deve sair odontologia e medicina veterinária, presencial. Odontologia para cá já é uma evolução grande, né? Eles... que tinha, no caso, tinha só enfermagem, né, na medicina. Isso. Aí vinha a veterinária também. Essa de odontologia, na hora que sair a publicação aí, eu acho que vai lotar. Essa daí, eu também acho. Que vai lotar. Tá muito em alta, tem muita coisa atrelada à odontologia hoje em dia. Tem essas partes estéticas que estão... Eu acho, Nilton, que o principal que eu gosto de falar é que nossa cidade já cresceu. A gente não suporta mais mandar os filhos para fora. Não é mais do nosso interesse, né? Então, assim, todo mundo quer medicina, todo mundo quer direito, todo mundo quer engenharia. Então, essas faculdades já vieram, com exceção da medicina. Então, está chegando medicina veterinária, está chegando odontologia, provavelmente vai chegar medicina. É isso que importa, porque a gente mantém, vamos dizer assim, o nosso curral social. Eu acho muito legal, por exemplo, hoje a gente tem vários médicos na nossa cidade que são moradores daqui, que nasceram aqui, que são filhos daqui. Foram fazer fora, mas voltaram, estão aqui. Eu acho legal isso, porque aquela fantasia de que eu vou fazer medicina, mas eu quero ir morar no Rio, não sei aonde, cai por terra. A maioria deles voltam para cá, gostam daqui. O filho da minha cunhada, o Gleberson, está se formando na Bolívia. Esse eu não sei se volta, né? Mas, digamos assim, ele foi para lá para estudar, né? Está se formando. A questão de voltar ou não, aí já é de criar laços para lá também, né? Porque... Mas a maioria volta, né? Vai por mim, volta. Volta porque eu conheço, lá dentro do hospital, vários médicos, filhos de moradores daqui, ilustres ou não, que estão atendendo, que estão atuando. Nós temos filho do Daniel da Paulistinha, filho do Castilho que está se formando, filho... eu até esqueci agora. Ele até falou do filho dele, era a questão de alguma coisa do médico, ele até falando. É porque na realidade, no caso, que o pessoal sai aqui pelo fato da necessidade, porque não tem um curso aqui, mas a intenção mesmo é terminar e voltar, né? Porque na verdade, o mundo hoje ele está globalizado, né? Antigamente você só tinha acesso ao mundo se você morasse em capital. Sim. Hoje em dia eu estou aqui com você, conversando, final de semana eu posso estar em Miami, na França, o que impede de ir? Só o real. Pois é. Se eu trabalho numa cidade que paga bem e que tem dinheiro, por que eu não vou? Verdade. Eu gosto de dizer isso para meus amigos. Eu tenho um amigo psicólogo em São Luís. Eles ganham menos da metade do que eu ganho. Né? E moram numa capital. Mas eles preferem estar numa capital. Eu não prefiro. Eu prefiro estar onde eu ganho bem e onde eu possa, a partir desse fato, ter uma qualidade de vida que eu quero. Né? A minha que eu quero. Então é isso que eu acho legal. Falando de qualidade de vida, tem uma moto, mostra, né? Queria até uma foto Sim. Aí. Que moto é aquela ali? Como é que vê essa paixão? Rapaz, não é paixão, é só minha para tirar onda. É paixão. Harley Davidson, né? Eu, desde pequeno, sempre quis ter uma Harley Davidson, né? Mas Harley Davidson, para quem é do motociclismo, sabe que é como se fosse uma Ferrari para qualquer cidadão. É uma moto que não tem o que dizer dela, né? É uma moto linda, uma moto que chama atenção, uma moto que te dá boas condições de dirigibilidade e tal. Então eu sempre tive uma paixão pela Harley, né? E eu comprei essa moto usada, né, num negócio que eu fiz lá em Fortaleza. E eu tenho viajado o Brasil inteiro com ela. Quando eu tenho minhas férias, minhas folgas, eu pego o pé na estrada, tenho alguns amigos, pessoas que eu convivo, e a gente vai. Já fui a Fortaleza, eu só não fui a Belém, olha que coisa engraçada, mas fui a Fortaleza, Goiânia, São Paulo, Recife, Natal, Minas, e Belém ainda não fui. Impressionante, né?
E é mais próximo também, né? É na esquina Belém para mim, né? E minha meta agora é ir a Florianópolis. Eu tenho um filho que mora lá, né? E ele tem uma moto, uma Big Trail, uma moto de trilha. E a gente combinou de ir ao Uruguai, né? Pegar umas fronteiras, porque tem estradas boas para lá para baixo. Ah, aquela corda que já soltou. Exatamente. Aí a gente tem. Então, moto é uma paixão desde criança, sempre quis, mas é uma paixão, é um amor individual, né? Não é uma coisa assim que eu levo para o meu dia a dia, né? Para as outras coisas. Eu tenho porque eu posso, não porque, assim, se também sair de mim, eu não vou morrer. Não. Eu gosto, ela tá ali, eu cuido dela, vou trabalhar com ela, viajo, né? Às vezes quando eu quero ir mais longe, aí a família toda quer ir, aí eu boto no cavalete, levo, né? Mas aí Ela vai junto. ela vai junto quando é possível, né? Quando é possível. Porque às vezes a gente vai para programa de família e a moto às vezes Não vai ter nem espaço para ela lá. às vezes Porque não. na cidade já tem uns grupos, umas comunidades que se reúnem Sim. e fazem umas viagens longas ali. Né? Sim. Nós temos vários grupos aqui no Peba já. Tu faz parte de algum grupo? Não. Tu é um renegado. Eu saí de um grupo recentemente por discussões políticas, né? Ah, tá, tu fazia parte. Fazia parte, mas aí se impregnou uma cultura política. Eu sou contra o movimento político dentro de ambientes de lazer, ou de lazer ou de religião. Então, a política dentro da igreja ou dentro do time de futebol, para mim não faz muito sentido, né? Eu respeito. Você quer, Faça. mas para mim, por exemplo, na minha acepção da palavra, o motoclube, o papel dele é agregar uma irmandade, onde o objetivo é falar de moto. Então, qual é o espaço que eu tenho ali para idolatrar um político? Para mim não existe esse espaço. No momento que se presta a isso, aí, Perdeu a essência. para mim perdeu a essência, então eu saio. O objetivo é falar de moto. Para mim é moto. O estilo de vida. Se eu chegar com minha moto perto de você, Nilton, a gente vai falar da minha moto. Eu vou botar o que nesse meio? Vou falar do Flamengo, do Vasco, Botafogo? Para mim não faz sentido, né? Agora, se a gente tem um grupo de futebol, a gente vai falar de futebol. Moto, vai falar de moto. E essa concepção minha, ela é muito raiz, né? Eu aprendi que é assim que a gente deve fazer. E deveríamos tolerar isso. Então, por exemplo, eu estou no meu grupo de moto, eu vou questionar a tua religião? Ah, só vai entrar no meu grupo se for evangélico, se é católico, se é ubandista. Eu não conheço nenhum grupo que faça essa denominação. Agora, mais recentemente, aí a política impregnou, né? Então, fica difícil. Tem lugar e hora para tudo, né? É. Mas não todo lugar e hora é para tudo. Eu acho que dentro do ambiente do motociclismo não tem espaço. Na minha opinião, não tem. Não era para ter, né? É a mesma coisa se eu disser assim, olha, eu vou andar no motoclube, mas só vou se eu for com a camisa do meu time. Filho, Estranho, tem alguma coisa. Faz então o motoclube do teu time. Só entra aqui quem torce pro meu time. Aí eu concordo. Mas dizem, vamos tirar com a dúvida aqui, quando tu saiu, diz que é igual no filme, pegaram tiraram a tua jaqueta e rasgaram e os caras passando de moto. Não. A gente faz uma declaração, um documento dizendo por que saiu, as razões, e devolve os patches, que são os símbolos do motoclube. Tira do colete e devolve. Só isso. Mas O colete é seu. O Nelson tinha falado aqui que o colete é seu. ruim. Às vezes, quando ficar muito velho, o cara, se quiser. O colete é seu. O colete é sua identidade de motoqueiro, né? Na verdade, ele é a armadura, que a gente chama, né? Então, se você vai no evento de moto, você chega de colete, você passa. É autorizado. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas como é andar de moto aqui em Paraguapebas? Porque. Não, antes de tu falar. Porque eu ando de carro, eu ando olhando mais pro meu retrovisor aqui direito do que pelo esquerdo. Cara, é incrível como os caras gostam de andar desse lado aqui. Agora tu tocou um negócio que tem a ver comigo, né? Eu trabalho no hospital, né? Então no hospital eu lido, eu sei dos números, dos traumas, do tanto de gente que está quebrado por causa de moto lá dentro. E é alto. Na clínica médica, tanto é que agora a gente vai inaugurar uma ala
ortopédica, só para traumas com moto. Vai dar uma ala só para isso, só para ter ver a quantidade. Porque a gente estava mesclando todo mundo quebrado com quem tinha tirado só uma cirurgia de rim, alguma coisa, o cara ficava olhando aqueles ferros, faltava desmaiar só de dor. Mas voltando à tua pergunta, o comportamento de moto, ele tem a ver com a educação no trânsito, né? Então, assim, no Brasil nós temos para mim acho que é um erro, mas é um erro que eu imagino que é da minha opinião pessoal. Qualquer um pode comprar moto. Você não precisa ter habilitação para comprar moto. Então, no Brasil, você já autoriza a pessoa a andar de moto sem ter carteira. Sim. Então, você já começa... Está implícito, né? Se eu tenho dinheiro, eu compro moto, eu posso andar. Beleza. Ótimo. Item 2. Nós não temos uma formação ou uma habilitação para andar de moto. Ou seja, fazer um 8, né? Uma baliza, passar por uma pinguela, que são elementos básicos de quem anda de moto, você não faz para tirar a carteira. Né? Você até faz a famosa baliza lá, mas se você subir na moto e andar, o cara te passa. Então, o nosso sistema de graduação, ou seja, de qualificação para ser habilitado, é muito frágil, muito frágil. Com isso, o que acontece? Nós colocamos nas ruas toda sorte de motoqueiros. Eu te digo assim, por experiência própria, toda vez que eu paro num sinal com minha moto, sempre para do meu lado que fica, que ele espera o sinal abrir para sair mais rápido do que eu. E ele olha para trás para saber se eu vou atrás dele. Tá te chamando por racha. Eu não vou. Eu vi um meme na internet, né? Foi até a Sonoplasta que me mostrou. Aí a mulher chega lá no sinal, aí vai pro lado. Por que tu correu? Isso, o que comigo quer dizer? Que o cara vinha aguentando, chegou no sinal parou, a mulher vinha lento, conseguiu chegar no sinal e perguntou pra ele, né? Então a gente tem isso aqui. Os motoqueiros, eles, por exemplo, as regras clássicas do motociclista, elas são todas desrespeitadas, todas. Né? Ultrapassagem, canto cego. Eu já perguntei para colegas que trabalham comigo, que são motoqueiros, se eles sabem o que é ponto cego. Não. Quem mais sabe que é ponto cego é quem é motorista do carro. Mas da moto, ele não sabe se ele não sabe ficar fora do ponto cego. Ele não sabe. Acho que nem ensinam isso, né? Eu não lembro de quando eu tirei a habilitação. A minha primeira eu tirei em 2005. Ou seja, já tem 16 anos que eu tirei minha primeira habilitação, né? Que foi a AB, que era carro e moto. E eu não lembro esse ensinamento de ponto cego. Eu ensinava isso. Fazer o oitinho, passar pra a linha reta de concreto, um topetezinho assim, tudo passado e voltar. Coisa básica, né? De quem anda de moto, que é só equilíbrio. Ali, na verdade, é deixar só o só equilíbrio, exatamente. Isso que eu quis dizer. Não tem nada de sinalização de que tu vai andar, não. É só equilíbrio. Se tu tá equilibrado ali na moto, né, tu tem controle sobre ela. E eu não vejo isso. E é por isso que, vez ou outra, aqui em Paraupebas, como tem a Vale aqui em cima, ou seja, tem um horário de fluxo de ônibus muito grande, e ônibus tem um ponto cego, tem muito ponto cego. Muito. E vez ou outra a gente vê o ônibus entrando e o cara acha que tá certo. E tu pode ver que todas as vezes eles estão do lado da direita, debaixo do ônibus. O lado errado da ultrapassagem, né? Sempre. E usando um ponto cego, o cara tá dentro de uma curva. Como é que o cara vai ver o cara da moto entrando ali? Infelizmente, a gente tem muito acidente e eu acredito isso à falta de educação da habilitação e do manejo com a moto. A moto ela é frágil porque ela não tem para-choque, né? O para-choque é teu nariz, né? Tua testa. Então, a carenagem lateral é tua perna. Então, e se você não tiver treinando para isso, né? Outro dia, eu conversando com uma pessoa que trabalha em vendas, eu disse para ela que eles deviam dar para quem comprasse a moto, tipo uma aula, um curso grátis de pilotagem. Um bônus. Você comprar uma moto, você vai ganhar um curso de pilotagem aqui. Rapidamente. Né? Essas coisas de trânsito dá pro cara. Às vezes preferem dar capacete. Preferem dar uma jaqueta. Capacete, jaqueta. Né? E eu falei aqui da galera da moto aqui, que é
um pouco a tua área, mas também eu vejo muito gente de carros grandes e pesados, né? Que é para estar andando aqui na direita, mas que eles insistem em estar aqui na esquerda. Sabe esses ônibus daí, com caminhão carregado? Cara, é incrível. E isso é o básico. Agora, isso aí eu aprendi na autoescola. O local que cada veículo tem que andar. No trânsito já dos veículos maiores, eu acho que a gente tem toda uma legislação e tem todo um preparo. É uma falta de educação mesmo. Eu disse para alguns amigos aqui, nossa cidade ela é sinalizada, tanto horizontal quanto vertical. Ninguém pode reclamar. É raro você ver um lugar que não tem uma placa pare, que não tem uma faixa, que não tem a linha branca que é liberada, a linha amarela que é advertência. Tem, mas quem que obedece? Veio agora por aqui, ó, a Soponte foi toda pintada, a Soponte e a Marabá. Foi toda pintada as faixas de pedestre. Mas, ó, às vezes eu tenho raiva assim do que acontece. O cara chega aqui na calçada e tá de frente aqui pra faixa. Aí eu tô vendo o cara e eu já vou diminuindo, né, devagarzinho, porque tá sempre um carro atrás, alguém atrás. Eu vou diminuindo devagarzinho pra me parar. E quando pensa no cara daqui, o cara vira pro lado e sai pro outro lado. Aí por isso que tem aquela, uma campanha, que era pé na faixa, pé no freio, né? Que aí eu acho mais interessante, o cara sai um pouquinho da calçada e volta o pé ali na beira da faixa ali, que ali tu sabe que ele tem a intenção de passar, né? Por mais que muitas vezes que também o pessoal não respeite, né? Não pare, mas dá essa intenção. E por muitas vezes já parei, o cara tá aqui, o cara olha aqui, vira pro outro lado. Brasília é a mão, né? Brasília, quando você chega na faixa, se você botar a mão na frente, eles param. Aí você entra na faixa. Então lá a sinalização é a mão. Se o pedestre chegou na faixa, levantou a mão, aí para, aí que ele entra na faixa. Mas é a cultura, né? Foi doutrinado, né? Eu acho que aqui falta um pouco mais de aqui falta, além de campanha, eu acho que além da campanha falta uma fiscalização mais rigorosa, né? Mais intensiva, não punitiva, né? Todo mundo acha que o DMTT tem que ir para a rua e multar. Não, tem que ter um período, né? Um período de educação, que a gente tem que mostrar, para adaptar. Sabe que é deficiente essa área, né? Para poder mostrar e tal, né? A gente vê, por exemplo, um bairro como esse aqui, um bairro todo planejado, que é quadro, tudo bonito, tudo por quadro. Então, se eu quero entrar numa rua seguinte e aquela rua é voltando, é só ir para outra e voltar. Não, o cara quer entrar logo nela. Não tem paciência. Não tem. Eu fico impressionado. Você quer ir numa loja. Se não tiver estacionamento na frente da loja, você não quer parar. Aí fica difícil, né? Falando nessa questão aí de dar poucas voltas, de o cara achar longe essas rotatórias que tem aqui na novela, é porque ele mandou numa capital. E nem de capital, uma vez que eu fui com certeza. Em Imperatriz, eu perdi uma entrada. Menino, andei quase 5, 6 quilômetros para achar outra, para voltar, para poder pegar, para achar ela de novo. E em capital, que a gente ouve falar aqui do trânsito, eu por capital normalmente eu passo só viajando, né? Só passo pelas principais, não entro muito nisso. Mas é isso mesmo. Não tem rotatóriazinha. Eu acho que assim, é uma cidade planejada, as quadras são tudo. Não são quadras grandes. Você vê aqui, ó. Nós estamos numa rua aqui, a próxima rua não é 100 metros, 200 metros, sei lá. Né? Então, se eu perdi essa mão bem aqui, eu só na outra volto. Tá? Não vejo porque eu ia entrar na contramão logo aqui porque eu tenho que voltar. Eu não consigo entender esse comportamento, né? Assim, como cidadão. Falta de educação. Mas aí, como eu falo, se você bota o sistema que regula o trânsito na rua, não punindo, mas, sabe, quanto mais você educar, mais fácil aceita. Agora, se você punir, é tipo seu filho. Se tu bater, tu não corrige. Mas se tu exemplificar, moldar, ele vai fazer certo. Então, MTT, eu dou parabéns a eles, mas eles ainda estão muita coisa para fazer. Tem lá de dentro, né? Não é só dos caras que estão aí na rua. Sim. Não, são operadores, né? Os caras da rua são os operadores. Eles estão lá para fazer aquilo que alguém lá em cima mandou. Então é isso, né, gente?
Cara, foi um bate-papo aqui super da hora aqui. Legal. Eu leve com o Alan, né? Porque o Alan é motoqueiro aí, a gente achou que ele já tava indo nos planos, cara com o taco dele. Brincadeira. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso papo aí com o Dr. Alan aí, que veio esclarecer bastante coisa pra gente, principalmente da área do HIV, né? Que Sim. é uma coisa bem complexa. Ainda, a gente, por mais que tenha desbravado aí várias questões, mas ainda falta muito conhecimento para ser divulgado, né? Diminuiu bastante também essa questão. Eu já vou até voltando. Diminuiu muito, antes a gente via muito na televisão essas campanhas de HIV, né? Que você se prevenir do uso da camisinha. Então, para cá que já é ruim essa questão, então diminuiu mais ainda, porque eu pouco vejo de propaganda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube. Sigam o Dr. Alan também lá no Instagram dele. A gente vai deixar os links aqui na descrição. E eu espero que você tenha curtido realmente. Se você ainda não é nosso membro aí, não está inscrito no nosso canal, né? Que se inscreva. E agradecer aos quase 1000 que já estão inscritos aí. E ao pessoal que tem acompanhado a gente aí. É isso aí, pessoal. Eu agradecer aqui a Dr. Alan ter aceitado nosso convite, né? Foi um prazer imenso realmente receber ele aqui. Eu já tinha até comentado com o Nilton que no início, quando a gente montou aqui o podcast, eu falei, Nilton, a gente tem que chamar um cara para vir aqui. O Nilton, quem é? Mostrei o Dr. Alan. Quem é Alan? Eu falei, o Nilton vai conhecer ele. Nosso anfitrião aqui passou pelas suas mãos, né? Foi, verdade. Eu agradeço, olha, foi um bate-papo gostoso, acho que foi salutar. Eu me predisponho a quando vocês precisarem, e até se o podcast tiver um intuito de fazer como é que se diz? Um debatezinho, uma coisa... Não, com certeza. Esse primeiro papo aqui, às vezes, olha só como é que o pessoal pensa. Ah, mas vocês não entram em polêmica. Cara, pra ser uma coisa... Não, calma e outra. Às vezes não precisa de tanta polêmica, né? Tem assuntos que é polêmico, que te instigam ao debate. Mas só que a gente está aqui, a nossa ideia desse primeiro espaço aqui é as pessoas conhecerem essas pessoas aqui de Parauapebas que têm opinião, que têm informação. A gente trouxe de vários nichos, né? Sim. E que polêmicas virão pela frente, com certeza vai vir. Mas esse primeiro espaço é de conhecer, né? A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente tem aqui em Parauapebas de pessoas inteligentes e capacitadas e que estão desenvolvendo um trabalho legal aqui. Boa. Mas mais para frente a gente vai trazer debates, porque tem áreas a serem debatidas. Claro, muito bom. Parabéns ao podcast. Espero que a gente dê como é que eu diria, um engajamento, né? Bem grande, né? Bem grande, trazer mais gente aí. Eu tenho bastante aluno, né? Na hora que eu divulgar, eles vão com certeza acompanhar. Valeu, é isso aí, gente. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima.